Todos os dias, inúmeras câmeras registram vários momentos. Geralmente, elas são utilizadas para a segurança do local. Ninguém espera que nada de ruim aconteça, mas tem algumas situações em que infelizmente isso acontece. Então no vídeo de hoje, veremos situações agoniantes capturadas por câmeras. Lembrando que esse é o volume 4, então clica aí no card se você ainda não assistiu os primeiros volumes. Dito isso, bora pro vídeo. Esse vídeo foi gravado às 5 da manhã no dia 2 de outubro de 2022. Nele, 3 homens aparecem em frente à porta dessa casa que tinha uma câmera. Em suas mãos, eles estão carregando armas e usando máscaras que se assemelham com as do filme The Purge. Um deles então percebe a câmera da campainha e imediatamente cobre ela com a mão. E na grande parte do vídeo, tudo que se vê é a parte da luva dele. Mas por um momento ele acaba descobrindo a câmera, revelando os 3 homens de perto. Eles se encostam na parede e se agacham, claramente tentando ficar de fora da visão de quem estivesse dentro da casa. E foi nesse momento que o proprietário acordou com notificações de detecção de movimento em seu celular. Ele então abre o aplicativo, mas tudo que ele vê é a luva cobrindo a câmera. E como ele ainda não tinha visto as imagens anteriores, ele fala pelo alto-falante para tentar identificar quem estava na varanda da frente. Hello? 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 Os homens não respondem, então o proprietário chama a polícia. No entanto, quando a polícia chegou, os homens já tinham ido embora. Muitos acreditam que eles estavam tentando atrair o proprietário para abrir a porta, para que pudesse assim roubá-lo então. Mas o grande questionamento é, por que não tentaram convencer ele a ir até a porta quando ele falou pelo alto-falante da campainha? E na verdade é mais provável que eles estivessem tentando abrir a fechadura enquanto a câmera estava coberta. O que eles planejavam fazer, só Deus sabe. Poderia ser apenas um assalto ou algo até pior. Essa mulher tinha acabado de voltar de um passeio com seu cachorro. A câmera mostra ela tirando a coleira do cachorro e quando ela olha para o lado, ela percebe um sujeito estranho, fazendo com que ela rapidamente pegue o cachorro e entre em sua casa. De repente, esse mesmo homem aparece na câmera e vai direto em direção à porta da frente. Ele tenta forçar a maçaneta, mas acaba não conseguindo abrir, porque a mulher em si tinha fechado. O homem então começa a colocar luvas em um instante do vídeo, e ela também consegue perceber que ele estava carregando abraçadeiras de nylon, que é os famosos gatos. Ele olha para dentro da casa e tenta abrir a maçaneta várias vezes nos próximos minutos. Eventualmente, seu vizinho sai de casa e o homem pega uma mangueira próxima da casa e finge estar trabalhando no jardim. E assim que o vizinho sai, o homem se dirige para a porta dos fundos da casa. Camera recording. Ele tentou forçar a porta dos fundos da casa para tentar entrar, mas a proprietária se trancou em um cômodo e chamou a polícia. Enquanto ela esperava a chegada deles, o homem tentou arrombar praticamente todas as janelas da casa. Ele chegou a danificar a tela de uma das janelas dos fundos, mas acabou não conseguindo entrar. Quando a polícia chegou, ele já havia ido embora e naquele ponto não havia muito que a polícia pudesse fazer. A proprietária acabou postando o vídeo no TikTok na esperança de que alguém pudesse identificar o homem. Mas pelo que eu pude encontrar, ninguém conseguiu identificar ele até hoje. Um garoto de 10 anos chamado Graydon, morador de Riverton, em Utah, estava voltando sozinho para casa após seu treino de basquete, e por volta das 18 horas, numa noite de dezembro, durante sua caminhada ele percebeu um sedã de 4 portas conduzido por 2 homens que estavam tentando seguir ele devagar. Graydon disse que começou a andar mais rápido quando viu o carro, então o carro parou ao lado dele, e os homens dentro do carro abaixaram as janelas e disseram a Graydon que tinham doces no banco de trás, tentando atrair ele para dentro do veículo. E isso aconteceu a apenas algumas quadras de sua casa. Ele ignorou os homens e começou a caminhar ainda mais rápido para se afastar deles. Poucos segundos depois, ele chegou à parte da frente de sua casa. A casa da família dele tinha uma câmera, e enquanto Graydon se aproximava era possível ver o carro ao fundo. Ele continuou olhando para o carro enquanto se aproximava da porta da frente. Tentou abrir a maçaneta, mas percebeu que ela estava trancada. Nesse exato momento, as luzes de ré do carro acenderam, e então o carro começou a se mover em sua direção.
Graydon pegou pedras para se defender e correu para a casa do vizinho do lado. E por sorte, a porta deles estava destrancada. Então ele entrou na casa e imediatamente trancou as portas. O carro então foi visto dando ré e seguindo ele mesmo assim, e por vários minutos o carro ficou rondando a área, esperando que Graydon voltasse para o lado de fora. A polícia foi chamada e um relatório foi feito. Graydon descreve os homens como tendo entre 30 a 40 anos e sem barba. Tanto a família de Graydon quanto a polícia não tem dúvidas de que os homens estavam tentando sequestrá-lo naquela noite. Nesse vídeo podemos ver uma mãe e seus filhos rapidamente empacotando seus pertences em resposta a um aviso de evacuação. Isso aconteceu no condado de Canyon, na Califórnia, no mesmo momento em que um incêndio florestal estava se espalhando pela região. Pelas imagens podemos ver o fogo e a fumaça pairando sobre o bairro nas colinas. Eles empacotam o mais rápido possível que podem, mas não sabem quanto tempo tem. Eventualmente, um homem corre pela rua para avisar a família que o fogo estava se aproximando. Depois disso, eles deixam o bairro e evacuam para um hotel nas proximidades. Alguns dias depois, o fogo ao redor de sua casa diminuiu e eles puderam voltar e avaliar os danos. E por sorte, a casa deles permaneceu intacta, embora o mesmo não possa ser dito para outras casas no bairro. Várias casas próximas foram completamente destruídas pelo incêndio. Esse vídeo foi postado no TikTok com o intuito de alertar outras pessoas a ficarem atentas ao entrar em suas casas. No vídeo, a pessoa que postou é uma mãe chamada Jojo, que juntamente com seu filho Daniel estão voltando para casa à tarde da noite. Eles abrem a porta da frente e entram, e logo após fechar a porta, atrás deles dá para ver um homem se aproximando. Imediatamente, ele tenta abrir a porta. Go shower really fast. I need you to go shower. Please, Daniel. Who's that? Jojo e Daniel entram em um diálogo e Jojo manda seu filho ir tomar banho porque ela estava muito cansada e queria tomar banho também. Porém, durante a discussão, um som nítido de alguém agarrando a maçaneta da porta é ouvido, apenas alguns segundos depois de Jojo ter trancado a porta. Ela olha para fora e vê o homem e acaba gritando para ele sair. Ele dá um passo para trás, mas permanece em frente à câmera, sem responder, apenas com uma expressão vazia. Algumas pessoas acreditam que ele estava seguindo os dois um tempo todo até a casa. Who is that? Get out of here! Get out of here! There's a guy outside. Look. Enquanto outros pensam que ele estava esperando especificamente por eles retornarem, ou seja, ele já estava perto da casa. De qualquer forma, não está claro o que ele tinha planejado fazer caso a porta estivesse destrancada. Jojo chamou a polícia, mas o homem já tinha ido embora quando eles chegaram, então provavelmente nunca saberemos ao certo. Em junho de 2021, uma mulher publicou na internet uma série de vídeos de uma câmera. Ela explicou que sua mãe havia instalado recentemente 2 câmeras ao redor da casa deles. Nos primeiros dias, após a instalação das câmeras, o celular dela estava recebendo várias notificações de detecção de movimento. Ao revisar os vídeos, ela viu o seguinte. Um homem estava caminhando ao redor do lado de fora da casa. Uma coisa que ela notou imediatamente foi o quão facilmente ele fazia isso, como se já conhecesse exatamente o layout externo da casa. Preocupada, ela pensou que talvez não fosse a primeira vez dele ali. Ele andava por ali, olhando pelas diferentes janelas, incluindo a dela. Ao ver isso, ela ligou para a polícia e relatou um incidente. Eles apareceram mais tarde, só que nesse momento o homem já havia desaparecido, então não havia muito que eles pudessem fazer. Basicamente disseram a ela para manter suas cortinas e janelas fechadas o tempo todo, mas mesmo assim ela temia que ele pudesse voltar, então ela preparou uma espécie de armadilha do lado de fora de sua janela. Ela amarrou uma corda entre 2 árvores, esperando que o homem não a visse e a tropeçasse.
fazendo assim muito barulho e alertando sua presença. E de maneira perturbadora, exatamente uma semana depois, às 2 da manhã, ela ouviu alguém tropeçar na corda. Imediatamente, ela pegou o celular e abriu o aplicativo de câmera ao vivo. E lá estava o mesmo homem de antes, em pé, olhando diretamente para dentro de sua janela. Após ver essas imagens, ela foi até o quarto de sua mãe e contou sobre o homem. As duas voltaram para a janela, abriram as cortinas e começaram a bater no vidro para assustá-lo e fazer ele ir embora. Elas ligaram para a polícia novamente, mas, mais uma vez, quando os policiais chegaram, o homem já havia desaparecido. A mulher e sua mãe acabaram se mudando para uma nova casa, e elas nunca mais ouviram nada da polícia, o que as levou a acreditar que ele nunca foi capturado. Esse vídeo mostra a explosão de uma casa em Arlington, em Texas. Eram 2 da manhã do dia 1º de janeiro de 2022, quando ocorreu uma gigantesca explosão em algumas casas adiante. A explosão foi relatada como sendo causada por um aparelho de gás que não estava completamente desligado. Felizmente, não havia ninguém na casa quando aconteceu. Na verdade, não houve feridos decorrentes do incidente. No entanto, os danos foram extensos. Além da casa sofrer grandes danos estruturais, destroços voaram e atingiram residências próximas. Moradores das casas do outro lado da rua relataram janelas estouradas devido à explosão. Veículos estacionados também foram danificados. As autoridades receberam várias chamadas imediatamente após a explosão. Esse vídeo foi enviado para o TikTok em setembro de 2022. O autor desse vídeo disse que era por volta das 3 da manhã quando a câmera de sua casa registrou um homem caminhando pela rua. Ele caminha diretamente em direção à varanda da casa e eventualmente corre em direção à câmera. E há um momento em que é possível ver que o homem está usando algum tipo de máscara com um bigode desenhado. O dono da casa eventualmente acordou com todas as notificações em seu celular. Ele viu o homem olhando para dentro através de suas janelas e tentando abrir a porta. Imediatamente ele vestiu algumas roupas e saiu para confrontar o homem. Quando ele não encontrou, optou por ligar para a polícia e fazer um relato. Provavelmente nada aconteceu a respeito disso. O autor do vídeo nunca deu uma atualização, mas considerando que o homem estava usando uma máscara, ele provavelmente nunca será identificado. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenha gostado. E até a próxima.